Meus irmãos, graça e paz. Como o presbítero Anício falou no início do culto, hoje é um culto em que, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estaremos dando sequência àquilo que a igreja no primeiro semestre fez, que foi escolher através de assembleia do voto o reverendo Erickson para ser o pastor dessa igreja pelos próximos 3 anos. Ele continuará dando sequência ao pastorado dele agora com eleição. Então nós estaremos pensando justamente nesse momento importante da nossa igreja, ao qual nós estaremos participando daqui a pouquinho da posse do pastor Erickson. Estaremos pregando lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E nessa noite eu quero falar sobre o governo da igreja. Durante o sermão estarei falando sobre presbítero, pastor, e eu quero que você entenda que é um termo correlato na Bíblia. Então, aquilo que estiver falando sobre o presbítero, também estarei falando do pastor, e quando estiver falando do pastor, entenda também que é na perspectiva do ofício do presbítero, entendendo que na Bíblia são correlatos. Então, vamos ler essa passagem. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Assim está escrito: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Meus queridos, alguns anos atrás, em uma das minhas leituras, me deparei com uma notícia extremamente interessante e ao mesmo tempo impactante, que aconteceu na Turquia, em Istambul. A notícia dizia que, enquanto um grupo de pastores estavam tomando café, uma ovelha se desgarrou do rebanho que estava sob o cuidado daqueles pastores e caminhou para um despenhadeiro e ali caiu no despenhadeiro. Entretanto, as outras ovelhas, ao verem perceberem aquela ovelha se desgarrando, resolveu segui-la. E a consequência foi que todas as ovelhas caíram no despenhadeiro. O problema foi a quantidade. 1.500 ovelhas morreram naquele momento. E aí digo para os irmãos que só por essa notícia nós podemos entender um pouco do porquê que Deus resolveu nas Escrituras chamar o seu povo de ovelha. A ovelha, meus irmãos, é um tipo de animal extremamente ingênuo. É um tipo de animal que necessita de muitos cuidados e atenção por parte daquele que cuida, por parte daquele que pastoreia, justamente por conta da sua facilidade em sofrer algum dano, em morrer. E a própria palavra do Senhor chama a mim e a você, servos do Senhor, como ovelhas. Lá Isaías, capítulo 53, versículo 6, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Entretanto, quero falar para os irmãos que é justamente aí que reside as boas novas do Evangelho. A Bíblia nos mostra Deus se revelando como um pastor, o Senhor do universo. Nos ajuda em toda a confusão e bagunça que nós nos metemos por conta dos nossos pecados. O próprio Jesus Cristo, nas Escrituras, se intitula como o bom pastor, o supremo pastor, o pastor que a nossa alma necessita para nos guiar até a salvação. E graciosamente, queridos, graciosamente, o supremo pastor escolhe homens piedosos como pastores, como presbíteros, para pastorear, para cuidar, para guiar o rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue. E esses homens, como as Escrituras nos mostram, são chamados de presbíteros, pastores, bispos. Os presbíteros, os pastores, supervisionam sobre o rebanho que o próprio Senhor entregou a eles, para que eles possam alimentá-los, guiá-los e protegê-los. E é justamente isso que o apóstolo Pedro nos ensina nessa passagem que lemos, ao chamar Jesus de o supremo pastor. E ele diz: olha, eu, como presbítero, e meus companheiros presbíteros, somos como pastores responsáveis diante de Jesus
pela supervisão do rebanho que não nos pertence, mas que pertence à pessoa do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Nessa passagem, o que Pedro está fazendo, queridos, é justamente usando a figura do rebanho de ovelhas e seu pastor, e explicando e aplicando isso na igreja, no governo da igreja. Como que Cristo governa a sua igreja? Como que Cristo utiliza-se de homens para justamente governar a sua igreja? Ele como cabeça, ele como o supremo pastor da sua igreja. Pastores, presbíteros, para governá-la, para cuidar, para guiar, para alimentar o seu rebanho. Então nessa noite eu quero falar justamente sobre isso, sobre o governo da igreja. Eu gostaria que você atentasse para o versículo 1, que aqui é o primeiro ponto que quero pensar com você nessa noite. O governo da igreja é constituído pela pluralidade de presbíteros. É um governo plural. E Pedro aponta que a liderança na igreja, logo no versículo 1, é exercida pelos presbíteros entre vós. E aqui Pedro vai falar, eu como presbítero e outros presbíteros entre vós, e a partir daí então Pedro vai encorajá-los e exortá-los a trabalharem fielmente. Essa palavra presbítero, literalmente traduzida como ancião, é usada no Novo Testamento, queridos, para uma pessoa com idade avançada, ou também para aqueles que exerciam algum tipo de liderança dentro da comunidade cristã. A descrição de Pedro, a igreja cristã seguiu o exemplo da sinagoga judaica, que era governada justamente por presbíteros. As sinagogas judaicas surgiram durante o exílio do povo de Judá, do povo de Israel, na Babilônia. E as sinagogas judaicas eram lideradas geralmente por 10 anciãos, 10 presbíteros, 10 homens experientes, experimentados na fé. Então, partindo desse princípio judaico, o Novo Testamento ensina que as igrejas cristãs, nos dias de Pedro, no Novo Testamento, eram lideradas por mais de um presbítero. E eu quero lhe falar que, além de Pedro, aqui na primeira carta, nós vamos ver que Tiago, Lucas, Paulo, esses homens se referiram ao ofício do presbítero na igreja, apontando para a ideia de que o governo na igreja não é formado apenas por um presbítero, mas formado pela multiplicidade de presbíteros. Tiago 5,14. Tiago instrui seus leitores, a igreja, a chamar os presbíteros da igreja para orarem quando alguém estivesse doente. Atos capítulo 20, versículo 28, que nós vemos na liturgia, nós vamos ver que Paulo exortou os presbíteros da igreja em Éfeso a pastorearem um rebanho para o qual Deus os vocacionou. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, escrevendo ao próprio Timóteo, o apóstolo Paulo lembrou do grupo de presbíteros que havia imposto a mão sobre Timóteo, o consagrando assim, o ordenando assim, o separando assim para o ministério. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz que deixou Tito em Creta com o objetivo: constituir presbíteros em cada cidade, indicando que em cada cidade em que havia igreja, havia uma pluralidade de presbíteros. De acordo ainda com Atos, capítulo 14, versículo 23, os presbíteros na igreja do Novo Testamento eram nomeados mediante votação. Lá em Atos, capítulo 14, versículo 23, no final da sua primeira viagem missionária, Lucas descreve que tanto Paulo quanto Barnabé promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. E interessante que nesse texto de Atos, capítulo 14, versículo 23, o termo que Lucas usa ali, eleição, refere-se ao ato de votar com a mão levantada. Ou seja, os presbíteros das igrejas do Novo Testamento eram eleitos pelos membros das igrejas locais. Pedro, assim como em outras partes do Novo Testamento, instrui as igrejas a designarem uma multiplicidade de presbíteros para pastorear as ovelhas. E nós temos que entender, queridos, que aqui há um sentido extremamente estratégico, se podemos dizer assim, porque uma pluralidade de presbíteros resulta em uma variedade de homens dotados para compartilhar entre si o pesado fardo da carga pastoral. Na pluralidade de presbíteros existirá mais segurança, e os planos da igreja serão mais bem estruturados
estabelecidos do que se partisse apenas de uma pessoa liderando. A multiplicidade de presbíteros possibilita também que o presbítero seja pastoreado. Possibilita que os presbíteros ou os pastores se apacentem mutuamente, cuidando uns dos outros, para que assim possam cuidar de forma efetiva o rebanho do Senhor. E nesse aspecto, meus irmãos, eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil e, consequentemente, a PIPG, porque são igrejas que seguem esse princípio. Nós temos um conselho formado por presbíteros. A Constituição da nossa igreja fala sobre presbíteros regentes e docentes, que fazem parte daqueles que governam a igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, queridos, não crê, não defende que existe uma democracia na igreja, mas que existe uma cristocracia. Ou seja, a igreja é governada por Cristo por meio dos seus representantes eleitos pela igreja. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, seguindo o modelo da Igreja do Novo Testamento, é governada por Cristo, através dos seus representantes eleitos, membro de um conselho, de uma congregação, para representar e administrar o domínio de Cristo na igreja, por meio da sua palavra e dos sacramentos. Versículo 2 e 3, Pedro vai nos falar uma segunda forma que esse governo do Senhor é exercido na igreja. É um governo formado por homens que servem a congregação. Pedro ordena aos presbíteros que sejam pastores, enquanto servem na liderança do rebanho de Deus. E a figura usada por Pedro aqui, meus irmãos, para se referir à igreja, rebanho, é extremamente emblemática, porque aqui nos remete àquilo que aconteceu com Pedro, lá em João, capítulo 21, versículos 15 a 17, quando logo depois dele ter traído Cristo, na crucificação, fugiu, ele é confrontado com Cristo ressurreto. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E no final a resposta é: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro aqui na sua carta está apenas replicando aquilo que é comum, que era comum aos ensinos de Jesus e que também está escrito em outras partes do Novo Testamento. A igreja ser chamada de rebanho de ovelhas. E essa figura é ainda de rebanho ainda mais interessante, pensando em um contexto de igreja, porque ovelhas não se dirigem. Ovelhas são animais que são guiados e dirigidos por pessoas. Então a ideia bíblica é que, assim como um rebanho de ovelhas mesmo precisa ter aquele que o lidera, a igreja, o rebanho do Senhor, as ovelhas compradas pelo sangue de Cristo, também necessita de liderança. É válido aqui reafirmar, e aí enfatizo de novo, que quando uso as palavras presbítero, bispo, pastor, eu estou usando para apontar a mesma função, o mesmo ofício na igreja. É por isso que Pedro se dirigiu aos presbíteros, lhes dizendo que pastoreassem o rebanho de Deus, ou seja, sirvam como supervisores, sirvam como guias deste povo. E mais importante ainda, tem que ser enfatizado aqui, é que quando Pedro se refere à tarefa de apacentar, o foco aqui não está nas necessidades do pastor. O foco aqui está nas necessidades de quem precisa de supervisão. Ou seja, o foco aqui está na necessidade do rebanho. Porque um verdadeiro pastor, um pastor de ovelhas, abre mão de suas prioridades para servir às necessidades de suas ovelhas. Pedro diz que o presbítero deve guiar o rebanho de Deus que está entre vós. E aqui tem um ponto extremamente importante, meus irmãos. Pedro está dizendo, olha, um presbítero está tanto entre o rebanho, ou seja, o presbítero também é ovelha. Um presbítero, um pastor, é alguém que foi chamado pelo Senhor, foi chamado para fazer parte do seu aprisco. Entretanto, Pedro diz que não está apenas entre vós, mas também é colocado sobre vós. O presbítero está entre o rebanho, pelo fato de também ser uma ovelha do rebanho de Deus, mas por ter sido chamado para servir, liderando, guiando, supervisionando, ele é colocado sobre o rebanho. E nesse aspecto de liderança,
Um presbítero, um pastor precisa sim estar entre o seu povo, a fim de conhecer suas necessidades, mas ao mesmo tempo, ele precisa estar sobre o povo, a fim de conduzi-lo, a fim de ajudá-lo, a fim de pastoreá-lo em suas necessidades. E este serviço, como diz Pedro, que é prestado pelos presbíteros, entre e sobre o rebanho, não deve ser por constrangimento, mas espontaneamente. Um presbítero, um pastor, abraça o seu ofício, porque primeiramente ama aquele que lhe chamou, e segundo, porque ama as ovelhas, e lhe serve porque deseja, não porque é forçado. Um presbítero, um pastor é alguém que de livre e espontânea vontade disse primeiramente a Deus e a Cristo, e depois à igreja: eis-me aqui. E é justamente isso que Pedro está dizendo: olha, sirvam de boa vontade. E ele vai além: não seja ganancioso. Pelo contrário, olha, você tem que ser ansioso por servir de boa vontade. E nesse aspecto, meus irmãos, nós precisamos nos atentar para o perigo. E esse perigo, eu digo para os irmãos, que é comum vermos em vários lugares, e até mesmo entre nós. O perigo do presbítero, do pastor, buscar no exercício do seu ofício vantagens pessoais. Essa expressão que o Pedro usa aqui, estoge da ganância, era uma característica que os gregos detestavam, porque definia aquela pessoa que quando recebia você em casa e tinha um bom vinho para te oferecer, não querendo compartilhar tudo com você, o que ela fazia? Ela colocava um pouquinho de água no copo, colocava o restante do vinho e te dava. A ideia dessa palavra é uma pessoa que pode te oferecer muito, mas ela prefere te oferecer pouco, para que possa servir muito para si mesmo. Pedro ensina que o bom presbítero não é mesquinho. O bom pastor tem em vista o bem da lã, a da lã da sua ovelha, e não a sua venda, e não o seu consumo. É por isso que esse outro termo que Pedro usa aqui, boa vontade, no grego literalmente é uma disposição e anseio de coração de servir, renunciando às suas próprias necessidades. Logo, Pedro, no versículo 2, afirma que o bom presbítero, que o pastor, não aceita o seu cargo, ou exerce pelas vantagens que possa obter, mas porque o seu coração anseia servir a Cristo e servir as ovelhas através do ofício recebido. Ainda no versículo 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se atente para ele. Pedro ensina que quem deu autoridade ao presbítero para servir o rebanho e liderando foi Deus. Só que Pedro diz: olha, você não pode usar essa autoridade para ser um ditador sobre as ovelhas. Um presbítero ou um pastor no exercício do ofício que Deus lhe confiou não pode abusar da autoridade que Cristo lhe deu para liderar. Ele exerce a autoridade sobre o rebanho de Cristo para que esse rebanho possa ser servido e não ele se servir do rebanho. Ou seja, o presbítero deve ser um modelo de serviço na igreja. A ideia de Pedro aqui é essa: os pastores, os presbíteros devem ser os primeiros a servir, são eles que se antecipam aos serviços na igreja. E o fato é que um pastor não pode conduzir as ovelhas por onde não passou. Um pastor, um presbítero não pode exigir serviço dos membros do rebanho da igreja, do rebanho do Senhor, se ele mesmo não serviu antes. Em resumo, os presbíteros, os pastores, têm que entender que palavras e atos andam juntos, porque não basta apenas falar sobre servir o rebanho, mas eles mesmos, diz Pedro, têm que servir, tornando-se assim um exemplo a ser copiado, a ser seguido pelas outras ovelhas. E o último ponto que Pedro fala aqui sobre esse governo da igreja, e aí nós podemos pegar essas ideias nos 4 versículos. Pedro fala que o governo do Senhor, o governo da igreja, é um governo que tem seu poder derivado de Cristo. O governo que os pastores e presbíteros exercem não tem autoridade de si mesmo. A autoridade procede de quem os comissionou, e é justamente a pessoa de Cristo. E algumas expressões nesse texto apontam que os presbíteros são homens chamados por Deus
para dar expressão humana ao coração, aos olhos, às mãos do bom pastor, do pastor supremo Jesus Cristo, no seu cuidado diário e permanente para com as suas ovelhas. E aqui eu lembro para você que lá na liturgia nós lemos Atos capítulo 20, versículo 28, em que Paulo diz: olha, presbíteros, pastoreiem o rebanho que é formado por ovelhas compradas pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia fala, como eu já disse, que nós éramos como ovelhas desgarradas caminhando para a destruição. Mas o bom pastor Jesus Cristo interveio em nossa história, nos resgatou do nosso caminho de perdição e nos trouxe para o seu aprisco, para este rebanho, rebanho de Cristo. Pedro está nos dizendo, o Novo Testamento nos ensina também que o próprio Deus levanta a liderança responsável, confiando tais ovelhas, tais rebanho, aos cuidados de presbíteros. E Pedro explica que as ovelhas do aprisco do Supremo Pastor, Jesus Cristo, e ele diz isso nessa passagem, foram confiadas aos presbíteros. Essa expressão confiados, é um termo usado para explicar que uma parte da herança foi entregue sobre a responsabilidade de alguém. Está dizendo, olha, essa parte aqui não é sua, vou deixar com você para que você possa cuidar, para que você possa administrar. Meus irmãos, Deus está dizendo aqui em Pedro, que Ele concedeu ao presbítero, ao pastor, aos pastores, a responsabilidade de cuidar da herança de Cristo, dos eleitos do Senhor. Um presbítero ou um pastor não cuida, lidera ou supervisiona uma mera instituição corporativa, mas é o rebanho de Cristo. Presbíteros e pastores cuidam de almas redimidas pela obra salvadora de Cristo. Os presbíteros tomam conta de um rebanho no qual as ovelhas não pertencem a eles, mas pertencem ao supremo pastor, Jesus Cristo. E é por isso que aqui Pedro vai nos dizer, olha, pastores, presbíteros, vocês não têm autonomia para cuidar desse rebanho como vocês querem. Vocês devem cuidar do jeito que Deus quer. Observe o versículo 2. Pedro fala sobre isso. Presbíteros, pastoreiem o rebanho que há entre vós como Deus quer. E essa expressão como Deus quer, logicamente, aponta para uma autoridade superior. E essa autoridade superior estabelece um padrão de conduta. Pedro está aqui enfatizando, presbíteros, pastores, apacentem o rebanho de Deus, segundo Deus determinou que deve ser. Os presbíteros não devem se esquecer, e aqui Pedro vai dizer o porquê que eles têm que seguir esse padrão de conduta determinado por Deus. Eles não podem se esquecer que um dia terão que prestar contas ao Supremo Pastor, como cuidou de cada uma das ovelhas do seu rebanho. Observe o versículo 4. Versículo 4 é justamente isso que Pedro diz. Pedro reafirma que os presbíteros recebem a autoridade de Cristo para cuidar do rebanho de Cristo, mas ao mesmo tempo recebem também uma exortação de que vão prestar contas diretamente a Ele. E na realidade você só presta contas sobre o seu trabalho para alguém que é superior a você. Pedro está enfatizando que a igreja pertence a Jesus. E é necessário que os presbíteros, que os pastores reconheçam que servem ao Supremo Pastor. E ele diz, até que Cristo se manifeste, até a volta de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o Supremo Pastor voltar, segundo Pedro, recompensará seus pastores. Aquele que recebeu uma coroa de espinho, diz Pedro, promete dar uma coroa de glória aos seus servos presbíteros. Por isso, aquele que tem poder de delegar aos presbíteros a responsabilidade de cuidar do seu rebanho, diz Pedro, é o mesmo que tem autoridade e poder para recompensá-los ou puni-los. O Supremo Pastor, meus irmãos, Cristo, exerce a sua autoridade na igreja, através dos oficiais eleitos pela igreja. Esses homens são escolhidos como representantes de Cristo,
para cuidar, abençoar e dirigir as suas ovelhas. E eu quero finalizar esse sermão, queridos, pensando em duas aplicações para nós como igreja do Senhor. A primeira, eu quero me dirigir à igreja, aos membros, a nós que fazemos parte do rebanho de Cristo, as ovelhas. Meus irmãos, não queira que os presbíteros e pastores da igreja sejam Jesus Cristo, porque eles não são. Não são. Um dos grandes erros que cometemos é pensar que pastores e presbíteros não sofrem, não ficam doentes, não se decepcionam, não entram em depressão. Pastores e presbíteros são seres humanos como você. Não pense que não são falhos. É um dos grandes erros pensar que pastores não fracassam em alguns momentos na vida cristã, porque fracassam. Fazem parte do mesmo rebanho que você. Está entre você, necessita da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor, da mesma atenção, do mesmo cuidado. Então digo para você, não olhe para os presbíteros e pastores da igreja como se eles fossem super-heróis, super-humanos, que estão acima da lei, que estão acima de Deus, que estão acima das Escrituras. Não! São tão falhos e fracos como você. E precisam ainda mais de graça e misericórdia, porque não está apenas entre nós, mas também é colocado por Deus sobre nós. Ore por aqueles que Deus chamou para ser pastores e presbíteros na igreja do Senhor. Comungue com eles, caminhe com eles, chore com eles, interceda por eles, apoie-os. Nós vivemos numa época, queridos, nessa época pós-moderna, em que existe uma grande falta de respeito para com hierarquias e instituições. A nossa sociedade, em sua grande maioria, não acredita e nem valoriza instituições que foi dotada por Deus, como diz Romanos 13, com autoridade. Infelizmente, isso diz respeito até mesmo à igreja do Senhor. Mas eu quero que você entenda que os oficiais, presbíteros, pastores, diáconos, são homens que devem ser honrados em uma geração que despreza e desconfia de qualquer tipo de autoridade. Porque a autoridade não é deles. Eles apenas representam a autoridade de alguém acima deles, que é Cristo. E enquanto esses homens forem fiéis às Escrituras, forem submissos àquilo que Deus quer, o que Deus espera de nós é que caminhemos com eles em submissão, entendendo que Deus governa a sua igreja através da palavra revelada, através da instrução desses homens. Por isso digo para você que nós às vezes pensamos, pastor, mas olha, presbítero X foi eleito, pastor Y foi eleito, mas eu não votei nele, não merece meu respeito. Não funciona assim na igreja. Não funciona assim na igreja. Como lhe falei, nós não cremos numa democracia, nós cremos numa cristocracia. E Cristo governa a sua igreja através de homens eleitos pela igreja. Deus manifesta a sua vontade na igreja quando Ele elege homens para pastoreá-la. Se submeta à vontade do Senhor, enquanto esses homens forem fiéis às Escrituras Sagradas. Orem por seus presbíteros, para que Deus os guarde de pecar. Meus irmãos, nós não podemos mensurar quão destrutivo é para uma igreja, para o rebanho do Senhor, quando um pastor, quando um presbítero fracassa na sua vida moral e espiritual. Por isso, ore para que Deus não apenas preserve os presbíteros e pastores da sua igreja de pecar, mas também para que os mantenham qualificados, para que eles possam perseverar em seu ofício. Ore para os seus pastores e presbíteros como alguém que faz parte do mesmo rebanho que você e que necessita da mesma graça que você para cumprir a vocação que Deus lhe confiou. E a segunda aplicação aqui eu volto para os pastores e presbíteros presentes, para nós. Meus irmãos, o trabalho de um presbítero, de um pastor é importante? É. E exige uma grande responsabilidade. Confesso para os irmãos que quando leio Hebreus 13:17 que diz:
Os presbíteros velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. A Bíblia nos fala que o trabalho do presbítero, o trabalho do pastor é complicado, que demanda uma grande responsabilidade pelo fato dele cuidar do rebanho das ovelhas de Cristo Jesus. E digo para os irmãos com temor e tremor no coração, pensar que Deus levanta presbíteros, pastores, dos quais eu faço parte, para liderar e cuidar do seu rebanho. Meus irmãos, como não tremer diante de grande responsabilidade? O presbítero é responsável por almas que lhes foram entregues pelo Supremo Pastor Jesus Cristo. E Pedro nos exorta que no último dia nós teremos que prestar contas das almas que estiveram sob nosso cuidado. A Bíblia é enfática: se tiver pastoreado bem, receberás a coroa da glória. Caso contrário, receberá a punição eterna por ter conduzido homens ao inferno. Richard Baxter dizia que, às vezes, os presbíteros e os pastores não têm noção que, através da sua pregação, que através do seu ensino, o que está em jogo é o destino eterno de quem está ouvindo, das almas que estão ouvindo. O que Pedro está nos fazendo aqui, queridos, é nos lembrar: presbíteros e pastores, nós devemos amar a Cristo e as ovelhas que nos foram confiadas. As ovelhas, vocês precisam ver em nós, pastores e presbíteros, o nosso amor por Cristo, e em contrapartida, o nosso amor por vocês, ovelhas, porque dessa forma, esse amor há de ser recíproco. Richard Baxter ainda disse que quando o rebanho ouvir que vocês, pastores, presbíteros, o amam verdadeiramente, ouvirá o que dizem, dará o que lhe pedirem e o seguirá com a maior presteza. E quando por amor for aberta uma ferida, será aceita mais prontamente do que quando se diz uma palavra grosseira, proferida com ira ou ressentimento. Como bons pastores, nós precisamos conhecer as ovelhas, conhecer suas virtudes, conhecer seus temores, conhecer suas lutas. Precisamos comungar com as ovelhas, indo atrás delas, quando elas se desgarrarem. Bons pastores, bons presbíteros, conduzem suas ovelhas por pastos verdejantes. E como bons presbíteros, queridos, precisamos alimentar as ovelhas, não com aquilo que queremos, não com aquilo que achamos, mas com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que é a palavra de Deus. É função do presbítero, do pastor, conduzir aos pastos verdejantes da palavra de Deus, para que as ovelhas cresçam em graça e conhecimento de Cristo. É função do pastor também, queridos, proteger as ovelhas. Cabe a nós, pastores e presbíteros, proteger, ser a primeira linha de defesa contra as heresias, contra os falsos ensinos que geralmente vêm e levam boa parte do rebanho do Senhor para a destruição. Acima de tudo, que as ovelhas vejam em nós, pastores, presbíteros, a beleza de Cristo, o Supremo Pastor. Que através de nós, elas conheçam a pessoa, a beleza, a sublimidade do Supremo Pastor Jesus Cristo. Que através de nós elas possam ver que Cristo está crescendo e que nós estamos desaparecendo. É para Cristo que estamos pastoreando. É para Ele que iremos entregar as ovelhas que Ele colocou debaixo da nossa tutela. Que possamos assim, presbíteros e pastores, amar, cuidar, proteger, zelar, ensinar as ovelhas que não são nossas, mas de Cristo, em que sua graça e misericórdia Ele nos chamou e nos confiou aos nossos cuidados. Curva a sua cabeça por alguns instantes. Eu queria que você estivesse orando nesse momento pelos presbíteros da nossa igreja, pelos pastores da nossa igreja, pelo nosso pastor Erickson, que estará assumindo a continuidade do seu ministério pastoral na frente dessa igreja por mais 3 anos. É um momento de você orar, pedindo ao Senhor que o ajude, que o sustente, que dê graça a ele, a sua família, para que nesses próximos 3 anos ele possa não apenas ler aquilo que está em 1 Pedro 5, mas que ele possa continuar vivenciando e aplicando não somente em sua vida, mas no rebanho que o Senhor tem confiado, o rebanho de Cristo. Se faz presente aqui aquilo que a palavra do Senhor
de fato diz e que tem que ser feito. Curva sua cabeça por alguns instantes e ore pelos presbíteros e pelo nosso pastor, pelo pastor Erickson.